O oceano, um reino vasto e misterioso, guarda incontáveis segredos. Desde tempos imemoriais, ele tem sido uma fonte de fascínio e medo para a humanidade. Sob sua superfície cintilante, encontra-se um mundo de maravilhas, repleto de vida, tanto familiar quanto desconhecida. Cada recife de coral, cada cardume de peixes, conta uma história de adaptação e sobrevivência. Por séculos, histórias foram contadas sobre criaturas que espreitam nas profundezas, cativando nossa imaginação e alimentando nossa curiosidade. Mapas antigos e artefatos marítimos nos dão pistas sobre como nossos antepassados viam o oceano e suas criaturas. Entre esses seres enigmáticos, nenhum é mais atraente ou duradouro do que a sereia. A figura da sereia aparece em mitologias de várias culturas, sempre envolta em mistério e beleza. Essas criaturas cativantes, frequentemente retratadas como belas donzelas com cabelos esvoaçantes e caudas brilhantes, assombram os sonhos dos marinheiros e inspiram inúmeras obras de arte e literatura. De estátuas clássicas a pinturas modernas, a imagem da sereia continua a encantar. Mas as sereias são simplesmente frutos da nossa imaginação, ou poderia haver um fundo de verdade por trás dos mitos? Cientistas e historiadores têm debatido essa questão por anos, examinando evidências e relatos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desse mistério duradouro, explorando as lendas, a ciência e o fascínio da sereia. Vamos investigar as histórias, analisar as evidências e tentar descobrir a verdade por trás dessas criaturas míticas. O fascínio da sereia remonta a milênios, com histórias entrelaçadas no tecido de culturas em todo o mundo. Desde os tempos antigos, essas figuras míticas têm capturado a imaginação de marinheiros, poetas e artistas, inspirando uma infinidade de lendas e contos. Na Grécia Antiga, os marinheiros sussurravam sobre as sereias, belas criaturas cujas canções encantadoras atraíam marinheiros desavisados para sua ruína. Essas histórias eram passadas de geração em geração, cada uma mais intrigante que a outra, alimentando o medo e a fascinação. Essas perigosas tentações, muitas vezes retratadas como mulheres-pássaro, destacam a dualidade do mito da sereia, uma beleza cativante, entrelaçada com um potencial para o perigo. A dualidade das sereias reflete a natureza imprevisível do mar, ao mesmo tempo belo e mortal. Do outro lado dos mares, na África, abundam histórias de Mami-Wata, poderosos espíritos aquáticos reverenciados por sua beleza e sua conexão com o reino espiritual. Mami-Wata é frequentemente associada à prosperidade, saúde e fertilidade, sendo uma figura central em muitos rituais e celebrações. Essas figuras destacam o significado cultural dos seres semelhantes às sereias, frequentemente vistos como protetores ou guardiões de águas sagradas. Em muitas culturas, essas entidades são invocadas para proteger as comunidades e garantir a abundância das águas. Dos fiordes gelados da Escandinávia às águas quentes do Pacífico Sul, histórias semelhantes emergem, cada cultura imbuindo suas sereias com características e significados únicos. Em cada canto do mundo, as sereias são adaptadas às paisagens e tradições locais, refletindo a diversidade e a riqueza das culturas humanas. Pense na Iara, nossa sereia brasileira, que encanta e atrai para as profundezas dos rios. A Iara é um exemplo perfeito de como essas lendas se adaptam e evoluem, incorporando elementos da natureza e da cultura local para criar histórias que ressoam profundamente com as pessoas. À medida que a exploração se aventurava além das costas familiares, também se aventuravam os contos de encontros com sereias. Cristóvão Colombo, em suas viagens ao Novo Mundo, registrou avistamentos de formas femininas na água, embora tenha notado sua falta de beleza em comparação com as representações lendárias. Esses relatos, embora frequentemente descartados como interpretações errôneas ou exageros, alimentaram as chamas do mistério da sereia. Marinheiros, passando meses no mar,
frequentemente relatavam ter visto criaturas estranhas, suas imaginações alimentadas pela solidão e pela vastidão do oceano. Embora muitos desses relatos possam ser atribuídos a pensamentos positivos ou à identificação incorreta da vida marinha conhecida, o grande volume e a consistência de tais relatos ao longo da história levantam questões intrigantes. A ciência, com sua busca por evidências tangíveis, oferece uma perspectiva mais fundamentada sobre o fenômeno da sereia. Muitos especialistas acreditam que os avistamentos dessas criaturas esquivas podem ser atribuídos a identificações errôneas de animais marinhos conhecidos. Os peixes-boi, com seus corpos arredondados e caudas de barbatana, muitas vezes foram confundidos com sereias, especialmente à distância ou em águas agitadas. As focas também, com seus corpos elegantes e gritos tristes, poderiam facilmente despertar a imaginação, especialmente em condições de pouca visibilidade. O oceano abriga uma variedade diversificada de criaturas, algumas das quais exibem características que, quando vistas pelas lentes do folclore e da imaginação, poderiam ser facilmente interpretadas erroneamente como sereias. Apesar das explicações científicas, o fascínio da sereia persiste, alimentado por avistamentos modernos e fenômenos inexplicáveis. Vídeos e fotografias, muitas vezes borradas e inconclusivas, continuam a surgir, capturando vislumbres fugazes do que alguns acreditam ser sereias da vida real. Esses encontros modernos, muitas vezes sem evidências concretas, confundem ainda mais as linhas entre mito e realidade. Enquanto os céticos permanecem descrentes, esses relatos mantêm a lenda viva, lembrando-nos de que o oceano ainda guarda muitos segredos a serem descobertos. Além de identificações errôneas, alguns pesquisadores propõem teorias alternativas para explicar a crença duradoura em sereias. A teoria do macaco aquático, embora controversa, sugere que os primeiros humanos podem ter passado por uma fase aquática em sua evolução. Esta teoria postula que nossos ancestrais, por um período de tempo, viveram principalmente na água, desenvolvendo adaptações como mãos e pés palmados. Embora sem evidências conclusivas, esta teoria, se comprovada, poderia oferecer uma explicação tentadora para a natureza generalizada dos mitos das sereias em diversas culturas. Essas lendas poderiam ser ecos de um passado distante, uma época em que os humanos estavam mais intimamente conectados com o mar. O fascínio duradouro da sereia se estende muito além do reino da ciência e da especulação, encontrando um ponto de apoio firme na cultura popular. Da literatura clássica aos filmes de grande sucesso, essas criaturas enigmáticas cativaram o público por gerações. A Pequena Sereia de Hans Christian Andersen continua sendo um conto de fadas amado, seus temas de amor, sacrifício e pertencimento ressoando com leitores de todas as idades. Na telona, as sereias foram retratadas como encantadoras e temíveis, da brincalhona Ariel em A Pequena Sereia da Disney, às criaturas aterrorizantes em filmes sucesso de bilheteria como Os Piratas do Caribe. Esses retratos diversos refletem nosso fascínio duradouro pelo desconhecido, nosso desejo de acreditar no mágico e no misterioso. A sereia, uma criatura do mito e da lenda, continua a cativar nossa imaginação, confundindo as linhas entre fantasia e realidade. Desde os tempos antigos, histórias de sereias têm sido contadas em várias culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias variações e interpretações. Enquanto a ciência oferece explicações plausíveis para muitos avistamentos relatados, o fascínio do desconhecido persiste. Relatos de sereias podem ser explicados por avistamentos de animais marinhos, como o peixe-boi ou o dugongo, que vistos de longe, podem ser confundidos com figuras humanas. O oceano, vasto e inexplorado, guarda incontáveis segredos, e a possibilidade de formas de vida desconhecidas, por mais improvável que seja,
continua sendo um pensamento tentador. Com mais de 80% dos oceanos ainda não mapeados ou explorados, a imaginação humana é livre para vagar e criar histórias sobre o que pode estar escondido nas profundezas. Talvez o apelo duradouro da sereia não esteja em sua existência física, mas no que ela representa: o mistério e a maravilha do mundo natural, o poder da imaginação e o fascínio humano duradouro pelo desconhecido. As sereias simbolizam a dualidade da natureza humana, a atração pelo desconhecido e o medo do que não podemos compreender completamente. À medida que continuamos a explorar as profundezas de nossos oceanos e os limites de nossa compreensão, a lenda da sereia serve como um lembrete de que ainda há muito a descobrir, tanto dentro de nós mesmos quanto no mundo ao nosso redor. Cada nova descoberta científica nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também nos lembra de que o mistério e a maravilha são partes essenciais da experiência humana. Obrigado por compartilhar conosco essa jornada, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!